todos. Estamos aqui hoje no primeiro podcast do Esmulta e para falarmos sobre um assunto bem importante, bem interessante para esse início de ano, que é sobre o IPVA, certo? Eu sou Regiane, sou sócia do Esmulta e aqui comigo para falar sobre esse assunto interessante estou com a Franciele Sinelli e a Tatiane Garcia, da AJDT Despachantes Associados. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Sejam bem-vindas ao podcast Esmulta. Eu queria começar com vocês sobre a importância do IPVA, o que é o IPVA, qual é a diferença do IPVA de licenciamento e de DPVAT, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que se confundem muito com essas três siglas. Então, eu queria ouvir de vocês qual é a diferença deles, IPVA, licenciamento e DPVAT. Bom, eu já vou tomar a frente aqui, então, né? Agradecer muito o convite, de dizer que a JDT Despachantes ficou muito feliz em participar dessa primeira edição. Eu que agradeço. Do podcast do Esmulta, né? A gente se sente lisonjeada, tá? E a gente gostaria de dizer que o assunto IPVA, que é o Imposto de Proprietário de Veículo Automotor, é de extrema importância, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas ou perde prazo e anda com seus veículos irregulares, né? Ou deixa de pagar o imposto com um grande desconto. Né? Então, essa é a relevância de trazermos esse assunto hoje. E a gente ficou contente com o convite. Que bom, eu que agradeço a disponibilidade de vocês estarem aqui comigo também, né? E por vocês trabalharem com isso diariamente, quem melhor, né, que o despachante para falar sobre o IPVA. Sim, com certeza. Agradecemos o convite. Então, Regiane, como a Tati já falou anteriormente, né? Ficamos muito felizes de estar participando desse primeiro episódio. Muito bem. Então, vamos lá. Qual é a diferença, então, do IPVA, de licenciamento e DPVAT? Posso responder essa, Fran? Então, o IPVA é o imposto que a gente paga. Todo mundo que é proprietário de veículo automotor é obrigatório o pagamento, né? Ele é determinado pelo DETRAN-RS, né? A cada final de ano, né? Em dezembro, então sai até o dia 10, 15. Se bem que esse ano, né, Fran? Esse ano houve um atraso. Houve um atraso no cálculo do imposto para quem quisesse antecipar e se beneficiar dos descontos, né? E então, todo proprietário de veículo é obrigatório pagar. Tá? Okay. O licenciamento, o que é o licenciamento? É propriamente o documento de rodar, como os muitos chamam, né? Então, hoje é o CRLV-E, porque todos os documentos são digitais. Então, é aquele documento que antigamente os nossos clientes, principalmente, chamam o verdinho, até hoje. Eu acho muito importante essa questão de a gente já estar falando sobre o digital, porque realmente ninguém mais recebe o documento verdinho em casa, né? Que todo mundo pagava o seu IPVA, e depois aguardava alguns dias, ia na caixinha do correio e estava lá o documento. Hoje em dia não tem mais isso, né? Não tem mais isso. Então, hoje todo mundo que renova a sua CNH já ganha o cadastro, né? E a pessoa, o cadastro digital, e a pessoa, então, pode baixar o aplicativo da sua CNH através do gov, né? .br, e aí lá ela tem consultas a diversas multas, os licenciamentos, o próprio IPVA, quando sai, né, o cálculo do IPVA. E também a gente fala do DPVAT. O DPVAT é um seguro que todo cidadão que é proprietário de veículo, né, era obrigatório a pagar. Né? A partir do ano passado, né, Fran? Já faz, acho que mais um tempinho a mais, né? Já faz alguns anos que não é mais cobrado, não é mais cobrado, né? Mas era o seguro. A cobrança está isenta, né? Exatamente. Mesmo estando isento o DPVAT, se acaso a pessoa sofreu um acidente, ela ainda tem direito à indenização. E isso ela pode recorrer. Pode recorrer à indenização. Ótimo. Com certeza. Acho é importante a gente estar desmistificando tudo isso, porque realmente aparecia lá o licenciamento, PVA e DPVAT. Daqui um pouco, isso sumiu, tá, e agora, pago ou não pago? Tenho isenção ou não tenho? Enfim, né? Fica confuso um pouco para o motorista que vai pagar, e agora? Pago ou não pago? O que eu faço? Né? Então, bem importante a gente estar falando sobre essa questão do DPVAT também, que por enquanto ele está suspenso. Muito bem. E como é que a gente faz para consultar o IPVA?
Bom, o IPVA, então, a gente pode consultar no site do Detran, através da central de serviços do Detran, né? A pessoa normalmente faz o login lá com o Gov, né? E tem acesso aos veículos, no caso, os que já são de sua propriedade, né? Já aparecem lá automaticamente. E também existe a possibilidade de consultar um veículo de terceiro, né? Outra forma de consulta seria através de um despachante credenciado, que aqui entra a JDT, né? Que justamente eu ia fazer esse comentário, porque a gente sabe que ainda tem pessoas que, por mais que a gente esteja no mundo digital e com toda essa tecnologia, ainda não tem acesso, né, a essas plataformas, essas plataformas, aos celulares, enfim, né? Os aplicativos. Então, boa dica de quem não tem ainda isso, procurar um despachante. A gente recebe muita demanda, assim, realmente, de IPVA, né? De pessoas, né? Pessoas mais velhas que não gostam de mexer. Às vezes não sabem nem a senha do Gov, não, sabe? Então, assim, e muitas empresas também, transportadoras, que preferem delegar esse serviço, né? Para se ocupar com coisas mais importantes, né? Do dia a dia. Então, assim, a gente recebe... Tem muitos clientes que nos contatam, a gente faz orçamento, faz pagamentos, entrega o documento já licenciado prontinho, né? Então, a pessoa não se estressa com nada. Ótimo. Eu gostaria de ressaltar a questão dos idosos mesmo, porque assim, ó, no nosso balcão de atendimento lá no escritório, realmente esse é um público, assim, ó, que tem grande procura, tá? Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas moram até sozinhas aqui, os filhos moram fora do país, coisa e tal, e deixam os seus veículos para os seus pais ou na casa dos seus pais. E aí eles não têm acesso a nada, eles não gostam de ir lá fazer procura, né? E aí eles acabam nos procurando, né? A gente faz um auxílio, até o nosso time de atendimento e vendas lá no escritório, eles são estritamente cobrados para que, quando entra uma pessoa idosa lá, eles deem total atenção. Não importa o tempo que a pessoa vai ficar lá para o atendimento, ela tem que entrar sem saber de nada e sair com a demanda atendida, né? Ou com a solução do problema. E nas empresas, em especial os gerentes de logística, são os que mais nos adoram, porque isso é um trabalho extra para eles, que a gente entrega tudo isso empacotado numa planilha prontinha, toda calculada, ele só pega aquela planilha da frota, então se ele tem 20, 30, 40, 500, 600, 700 placas, a gente já fez, né, Fran? Uau! E tudo planilhado, com todos os IPVAs, um a um, multas vencidas, então tudo aquilo que vai trancar a emissão do documento da frota dele, tudo certinho, ali prontinho, só para ele dizer, ó, temos tanto para pagar da frota. Então, qual gerente logístico não gostaria de receber uma planilha dessa, né? A máxima, tempo é dinheiro, tá ali, né? Exatamente. E muitas vezes também uma coisa que acontece é que, às vezes, assim, a gente acaba fazendo o orçamento numa data, por exemplo, faz todos os pagamentos, mas entre o período do pagamento e da emissão do documento pode vir a vencer algum outro débito, uma multa, ter alguma restrição, né? Então, a gente tem esse comprometimento com o cliente, né? De entregar o documento pronto. E nesse meio, se houver alguma falha, a gente vai comunicar para que ela seja regularizada, que ela seja resolvida, né? Ótimo. A gente tem que pensar em todas essas situações, né? Isso foi uma demanda de um cliente nosso, que nos perguntou se nós faríamos isso, né? E aí a gente acabou acatando, né, esse trabalho e oferecendo para outras empresas e graças a Deus tem dado muito certo, sabe? Olha só, quando os documentos eram verdinhos, eles viam, a gente entregava de caixa os transportadores. A gente, depois que estava tudo certo, prontinho, a gente entregava de caixa e eles conferiam um a um lá. Então, assim, receba aqui a caixa com o seu problema da sua frota. Tu imagina um caminhão fazendo uma entrega, tem 500 placas, tá? 2 deles pararam por falta de documentos, né? Quem que vai ser cobrado dentro da empresa para aquela entrega? O gerente de logística. Então, esse é a nossa persona dentro das empresas, ou às vezes também nos financeiros, porque acaba ficando para eles fazer esse trabalho de coleta de informações.
Então, são 2 pessoas dentro das transportadoras que nós atendemos ou do público logístico que nos dá sempre abertura para entrar com esse trabalho. Às vezes, uma placa, né, e falando particular, as pessoas já se confundem, já se perdem nessa questão de IPVA. Imagina uma frota, né? Então, um belo serviço que vocês prestam para as empresas. Ah, legal. Aí foi observando as demandas dos clientes. Claro, é isso aí. Muito bem. E que dia começou a cobrança do IPVA? Como é que a pessoa faz para pagar? Enfim, formas de pagamento. Bom, o IPVA 2024, então, ele está disponível desde o dia 20 de dezembro. Né, agora de 2023, mas ele não é obrigatório o pagamento ainda. É caso você queira usufruir dos benefícios e antecipar o pagamento do seu IPVA. Tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, cada estado tem um mês de vencimento do IPVA, né? Aqui no Rio Grande do Sul, então, é abril, vence todos os IPVAs. Exatamente. Então, a cobrança vai ser cobrada do dia 24 de abril até o dia 30. Então, dia 30 é o último dia de pagamento. Quem não pagar o IPVA, então, considera-se com IPVA em atraso, né? Mas também o governo disponibiliza o parcelamento em até 6 vezes, começando agora em janeiro. Essa é uma informação super importante. É bem importante, porque para a pessoa aderir ao parcelamento, a esse parcelamento em 6 vezes, que é um parcelamento que não gera juros, né? A pessoa precisa pagar a primeira parcela agora no mês de janeiro. Se não pagar essa primeira parcela no mês de janeiro, automaticamente perde a adesão ao parcelamento. E aí tem que pagar todo integral, o valor total do exatamente. IPVA. E abril, agora, né? Normalmente o parcelamento ele sempre foi feito em 3 parcelas. Certo. E do ano passado para cá, nós tivemos um aumento para 6 parcelas, né? Então, é bem interessante, né? Porque a pessoa consegue dividir esse valor, fica bem atrativo, né? E nessas primeiras parcelas, nas 3 primeiras parcelas, janeiro, fevereiro e março, existe também um desconto aplicado em cima. Então, janeiro ele vai ter um desconto de 6%, fevereiro um desconto de 2% e março 1%. Depois, abril, maio e junho, daí a parcela fica sem desconto nenhum, né? Então, é bem interessante, só que a pessoa realmente tem que aderir agora, fazer esse pagamento da primeira parcela agora no mês de janeiro. E o licenciamento? Eu pago agora, eu pago em abril? Como é que é o pagamento do licenciamento? Na realidade, o licenciamento tem um vencimento diferente do IPVA, né? Então, existem licenciamentos que vencem em junho e outros em julho. É isso, Fran? Né? Então, dependendo do final da placa. Ah, ótimo. Tá? Então, o cliente pode estar pagando parcelado e o que ele paga parcelado realmente é só o IPVA. Tá? Aí você diz assim, mas como? Se ele vence em abril, como que ele pode pagar até junho? Em 6 vezes, isso. Por conta do licenciamento. Porque se você rodar depois de abril com o licenciamento 2023, você vai estar regular. Porque ele vale, em muitos casos, junho e julho. Certo. Então, aí cabe a ir até a JDT, fazer a sua consulta de placa e verificar o vencimento do seu licenciamento. E também, assim, é bem importante que esse parcelamento em 6 vezes, ele siga os pagamentos corretamente, né? Então, é sempre até o final de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, o bom é que a pessoa não atrase esses pagamentos, porque a partir do momento que tu atrasa qualquer parcela, o saldo, ele é cobrado integral. Ah, muito interessante isso. Aconteceu uma situação no ano passado com uma conhecida minha, que ela estava pagando parcelado, só que eu acho que ela se confundiu, esqueceu, não sei. Por exemplo, eu não me recordo das datas, mas foi mais ou menos assim. Ela foi pagar o dia, vamos supor que caiu no dia 30, né? Que é o último dia do mês. Só que o dia 30 caiu no sábado. E ela foi pagar na segunda-feira.
Aí ela Não. perdeu. Porque tem que ser sempre Sempre no último último dia dia. útil. Isso, Né? exatamente. Eu acho que isso é bem importante Bem deixar claro, porque às importante. vezes, não, eu estou pagando Uhum. sempre dia 30, sempre dia Uhum. 30, mas é sempre Sempre. dia útil. No último dia útil do Isso, mês, de isso, cada isso mês, aí. assim. E outra questão também que acho que é importante a gente ressaltar ali em questão do licenciamento, o licenciamento ele não tem um desconto, mas o que acontece? No mês de fevereiro, todas as taxas do Detran elas são reajustadas. Olha, Então, interessante. por exemplo, assim, quem pagar o licenciamento agora até o final de janeiro, vai pagar o valor antigo. Quem pagar a partir de fevereiro vai ter esse reajuste. Ele não, por ser uma taxa hoje, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente paga 99 e pouquinho. Então, assim, não é um reajuste, assim, absurdo, né? Mas, para quem quer economizar, também é interessante já pagar agora, junto com a primeira parcela. Falando em desconto, qual é a diferença do desconto do bom motorista, do bom cidadão? E agora, quando a gente abre o aplicativo da carteira digital, tem o cadastro positivo do motorista, dos condutores, enfim. Qual é a diferença desses 3 descontos? Essa eu vou deixar para a Fran, porque ela é a despachante do escritório. Tá, então eu vou falar dos 2 primeiros descontos. Então, o desconto de bom motorista, né? O desconto de bom motorista, ele, na verdade, ele tem 3 faixas de aplicação, né? Então, para quem não tem multas há 1 ano, é 5% de desconto. Há 2 anos, 10% de desconto. E há 3 anos, 15% de desconto. Então, ele varia dos 5% até 15% de desconto. Então, depende do período ali. E, normalmente, se define uma data para fazer essa análise, né? O desconto de bom cidadão é para todo proprietário que é cadastrado no Nota Fiscal Gaúcha. E esse desconto também ele é variável, de 1% a 5%. Então, assim, a pessoa tem que se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, e ela tem que, quando ela vai fazer as compras, ela tem que informar o CPF. Na emissão das notas, né? E é feito um cálculo de quantidade de notas. Então, de 51 a 99 documentos, gera 1% de desconto. Depois, esse desconto de 100 a 149 notas, ele aumenta para 3%. E acima de 150 notas, a pessoa ganha o desconto máximo, que é 5%. Ótimo. E o cadastro positivo? Esse eu vou deixar, então, para a Tati responder. O cadastro positivo ele é feito através da CNH digital. Tá. Ele é totalmente opcional. Você ganha descontos também de tributação, né? E benefícios fiscais. Tá? Então, assim, quando você tem a CNH digital, você baixa o aplicativo e lá vai ter cadastro positivo. Então, você vai solicitar o seu cadastro positivo, daí vai ter várias empresas cadastradas ali que também você ganha descontos, né? Se você tem o cadastro do positivo. Legal. Tá? E se eu não pagar o IPVA? O que acontece? Bom, então, se não pagar o IPVA até ali o prazo final, né, obrigatório, que é abril, né, de 24 a 30 de abril, conforme o final da placa, a pessoa ela vai ser cadastrada. Quer dizer, uma das questões é que a pessoa vai perder todos os descontos que ela tinha. Certo. Então, por exemplo, se a pessoa tinha 15% de desconto de bom condutor, não pagando até a data, ela já perde esses 15%. Perde o desconto de bom cidadão, começa a correr juros e multas, e depois de um certo período, ela vai ser inscrita em dívida ativa. Então, o IPVA inscrito em dívida ativa, ele acaba aumentando consideravelmente, né? A pessoa fica com o CPF inscrito na dívida ativa. E sem falar na questão de documento, né? Que o veículo estando com o documento atrasado, ele corre o risco de ser multado, se for pego numa fiscalização de trânsito, né? A pessoa vai ser multada e vai ser guinchada até a regularização. Não me recordo se ainda está valendo nessas questões, quando que acontece uma fiscalização, né? Eu estou com o IPVA atrasado, eu posso pagar o IPVA no momento da fiscalização para eu não ter o meu carro indo para o guincho ou apreendido? Sabe que existem... Isso depende de quem
for te abordar, a gente já ouve relatos de clientes de multas vencidas. Daí o guarda aborda a pessoa e diz assim, ó, você está com débitos no seu carro, né? Mas se você pagar agora, via Pix ou aplicativo, e me deixar o comprovante, você será liberado. Para o IPVA, acredito que já tivemos relatos de clientes, inclusive, que eu paguei na hora, porque o cara não tinha, como era cliente nosso, não tinha acesso na hora, estava sem internet no celular. O que eles fazem? Fazem uma ligação para nós. Claro. Pelo amor de Deus, estou aqui, você apreendido, paga essa multa para mim, me manda o comprovante que eu passo aqui para o guarda verificar e ele vai me liberar. Já aconteceu comigo isso, né, de estar pagando na hora e o cliente ser liberado. Acho que é importante a gente deixar claro também para quem está nos assistindo que mesmo pagando no local, vai acontecer a multa por falta de licenciamento. Sim. O carro não vai ser guinchado, mas a multa vai ser gerada. Acontece. E hoje a gente também tem uma situação, antigamente, normalmente os débitos, né, de veículos, a gente paga num dia e ele baixa no sistema somente no dia seguinte, né? Bem interessante então, isso. Hoje existe uma diferença para o IPVA. Normalmente o IPVA, quando a pessoa paga no Banrisul, eu não sei se tem outros bancos também que tem essa compensação rápida, mas o IPVA normalmente baixa em questão de minutos daí. Interessante. Agora, claro, os outros débitos não, né? Multas a gente paga no dia, só vai baixar no dia seguinte, né? E a questão de disponibilização, né, do documento normalmente é de um dia para o outro. Às vezes acontece do sistema até demorar um pouquinho mais, de ser 2, 3 dias úteis, né? E se eu paguei o IPVA e não recebi o documento? O que pode acontecer? Hoje o CRLV, como ele tem forma digital, né? Isso pode acontecer por vários motivos, não é somente... um deles é multa, né? Normalmente, quando se paga o IPVA e o licenciamento, né? Tudo tem que estar quitado. Exatamente. Então, pode ser pelo licenciamento, mas se pagou o IPVA, não pagou o licenciamento, o documento não vai estar disponibilizado. A questão de RICAL, que conversamos, né? Que RICAL, então, é uma forma do fabricante informar ao proprietário do veículo que mecanicamente tem alguma coisa que não está de acordo e eles vão lá, diga assim, traga seu carro para nós corrigirmos antes que dê algum problema para você. Né? Então, antigamente, tipo, até o ano passado, não trancava o documento o licenciamento, né? O documento de rodar, o CRLV. Então, a partir de agora, já tive, inclusive, casos, hoje de manhã, que isso aconteceu e o cliente foi atrás. Então, quando isso acontece por conta de RICAL, né, o cliente deve procurar a concessionária, né, ou o fabricante do seu veículo, informar a placa ou o chassi, eles fazem a verificação no sistema deles, após sanado o problema, a própria concessionária já baixa a restrição, que a gente chama que é uma restrição administrativa, né, e aí, nas próximas 24 horas, o documento já será liberado, o documento de rodar. E como é que o proprietário do veículo fica sabendo se tem um RICAL para fazer? Falando com o seu despachante de confiança. Assim, ó. Normalmente, quando é RICAL, as concessionárias mandam uma cartinha, né? Certo. Ele é obrigatório por lei, né? Eles informarem o cliente. Mas, às vezes, o cliente muda de endereço, não está com os dados atualizados no sistema, acaba se perdendo. Então, se ele consultar no site do Detran, muitas vezes tem a informação. Se caso não apareça, pode estar verificando no CRVA ou solicitando para um despachante, então, que tem o despachante ele tem uma senha de acesso diferente do cidadão comum, até porque ele é um profissional credenciado. Claro. Então, ele tem algumas informações a mais do que o acesso público no site do Detran. Maravilha. Ele então, pode estar te ajudando. Fiquem atentos. Então, outra coisa que pode estar trancando o documento são as restrições administrativas, né? Que seriam? Às vezes coloca, o cliente vendeu o carro, não fez a comunicação de venda, que a gente vai falar depois. Aí se insere uma restrição por transferência, por exemplo, tá?
o que é essa restrição por transferência? Tipo assim, eu estou avisando as autoridades que aquele carro precisa ser transferido. Uhum. Então, se ele passar por uma blitz e tiver essa restrição por transferência, ele vai ser recolhido ao depósito e ele só sai de lá transferido, tá? Porque o cliente não fez a comunicação e essa como seria uma segunda chance dele reaver essa transferência para o carro não ficar no nome dele. Uhum. Outra restrição também que cabe aqui salientar é inventários para proprietários falecidos, tá? É uma restrição assim, quando a pessoa falece, é proprietário do veículo, né? Ainda existe uma forma de um parente que esteja na certidão de óbito fazer uma última emissão de documento de rodar daquele veículo para rodar mais Claro. até o próximo licenciamento, mas entra uma restrição administrativa dizendo que o próximo licenciamento só vai sair com o inventário. Então, o parente da pessoa que fez a emissão do CRLV já está sendo notificado de que, para rodar no próximo licenciamento, vai ter que ter o inventário já em andamento. Pronto, em andamento, tá? Outra situação que pode acontecer o IPVA estar pago e não liberado o CRLV é o GNV, né? Que às vezes tem carros que alteram o tipo de combustível e está na hora de fazer a inspeção do GNV e não é feito, tranca o documento também. Olha que interessante, né? Porque, eu vou botar o GNV e sigo a vida, né? Normalmente os carros de Uber, né? Por uma questão de economia. Claro. Até hoje vários tiraram por conta dos valores do gás, né? Então, eles fazem a coisa, mas para Uber ainda vale a pena eles fazerem o trajeto deles com o GNV. E o GNV, ele tem inspeção periódica, então ela é anual, né? Certo. Normalmente se faz uma inspeção quando se instala para regularizar, né? E depois todo ano também é validade de 1 ano. A pessoa tem que fazer a inspeção anual, senão ela bloqueia a emissão do CRLV do veículo. Ótimo. Mais alguma restrição? Eu acho que naquelas administrativas a gente pode também incluir, porque assim, muitas vezes acontece do veículo ser pego numa fiscalização e ele está com alguma irregularidade, né? Então, por exemplo, pegou um veículo, ele está sem um equipamento obrigatório, veículo rebaixado. Então, normalmente, o guarda, quando ele faz esse tipo de notificação, ele vai multar a pessoa e ele vai dar um prazo de 15 dias para a pessoa regularizar e apresentar o veículo na unidade para não gerar uma não, a infração ela gera, mas para não gerar a restrição administrativa. E assim, muitas vezes a pessoa não retorna com essa irregularidade sanada. E daí o órgão encaminha para o Detran o pedido de restrição administrativa. E então esse tipo de restrição ela vai bloquear a emissão do documento, né, para o próximo ano, né? Então é bem importante que quando a pessoa tenha esse tipo de situação, que ela procure regularizar dentro do prazo dos 15 dias, né? Passando esse prazo, não, dá para regularizar depois, durante o ano, né? Mas aí, muitas restrições, algumas ela tem que retornar para o órgão que fiscalizou, né, com defeito sanado, e algumas restrições a gente pode fazer uma vistoria no Detran, que o Detran vai retirar essa... Só que daí existe a questão de encaminhar um processo, de pagar uma taxa de vistoria, né? Às vezes pagar o custo do despachante, né? Então, acaba crescendo bastante. Sabe que me veio agora, a gente conversando sobre isso também, a questão dos renajudes, né? Então, o veículo entra como garantia, né? Até que o processo de renajude se encerre. Isso você pode nos falar um pouco, né? E até que seja definido todas as responsabilidades ou por partes, ou a pessoa não consegue pagar, vai ficar o seu carro como garantia desta dívida, coisa e tal, ou às vezes pensão alimentícia, né? Então, o renajude também pode bloquear a emissão do documento, né? Muito bem, muito interessante, né? Então, o motorista tem que ficar realmente atento a todas essas questões, né? E quanto antes resolver, muito melhor, menos burocrático. Que tem algumas questões, por exemplo, tem aquela que o cliente assina a FRAN e ele consegue fazer transferência e emitir
o documento. Sim. A É verbação. porque em questão de restrições judiciais, né? Então, a gente tem Renajude, que que o motivo dela é transferência. Então, essa Renajude, ela só vai impedir o veículo de ser transferido. Então, ele não pode mudar a propriedade até que ele resolva aquela questão judicial. Existe a Renajude de circulação, que daí já seria uma busca e apreensão. Essa impede a emissão do CRLV. Então, a pessoa sendo parada com este tipo de restrição é busca e apreensão. O veículo vai ser apreendido. E existe também algumas restrições, que é a averbação de execução. Nesses casos, a gente consegue, não bloqueia a emissão de documentos, a gente consegue fazer a transferência do veículo, né, transferir a propriedade, mas o proprietário que está comprando esse veículo com essa restrição, ele, depois que é feita a vistoria, ele precisa assinar um termo dizendo que ele tem ciência daquela averbação, porque ele pode vir a perder o bem. Porque o processo não acabou, por isso que eles averbam o carro até o processo acabar, mesmo não sendo mais de sua propriedade. E acredite, nós fazemos processos de pessoas que compram um carro com averbação, assinam a declaração de ciência e a averbação fica até o dia de acabar o processo. Então, se a pessoa tipo, assume a responsabilidade. Claro, o vendedor daí faz um valor diferenciado, coisa e tal, a pessoa pensa, né? Se eu perder, não perco tanto. Então, me resolve agora no momento. Eu tenho um veículo assim, né? Mas é uma opção. E é importante deixar bem claro isso aqui, né? Ok. E todo carro paga IPVA? Carro novo, carro velho, carro médio? Não, graças a Deus, não. Olha, hoje, então, a isenção do pagamento do IPVA é a partir de 20 anos de fabricação. Então, carros com mais de 20 anos, de 20 anos para cima não pagam. Existe IPVA, também né? Os carros elétricos, 100% elétricos, que não pagam IPVA, são isentos. Esse 0 quilômetro não paga o IPVA. Aqui no nosso estado, né, Fran? Aqui, exatamente. Porque é um incentivo para aquisição? Acredito tipo que sim. Aconteceu uma situação comigo, eu tenho um cliente que ele é CEO de uma grande empresa, e volta e meia ele se dá uns presentinhos, como ele disse que o carro elétrico, né? É um baita presentinho, né? E aí ele está, me dei um presentinho, só que no dia 29 de dezembro de 2022, ele me liga que o carro estaria em São Paulo, emplacado lá, e gostaria de trazer para cá, dia 29 de dezembro. Presente para ti, né? Né? Que bom se fosse, né? Aí a gente disse, tá, mas e aí, em 2 dias ele vai estar aqui para a gente poder pagar o IPVA? Claro. Porque o que acontece? Como São Paulo cobra o IPVA de carro elétrico, se ele não aqui no Rio Grande do Sul que tem esse benefício. Olha, eu não saberia te dizer em todos os estados, até porque, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul não cobra. Legal. É uma grande vantagem, como você falou, é um incentivo que o governador, porque cada estado determina, tirando o que tem no CTB, né, que é no Código de Trânsito Brasileiro, cada estado determina como trabalhar com as suas cobranças de IPVA, de licenciamento, em que período. Então, tudo que a gente está conversando aqui é Rio Grande do Sul. Vamos deixar bem claro. As alíquotas são diferentes, né? De IPVA, tudo. Cada estado ele é autônomo nessa questão, tá? E aí, o que aconteceu? Vou terminar de contar essa historinha, né? Que eu disse, mas seu fulano, como é que nós vamos trazer esse carro? Dar tempo de fazer transferência. Ele me ligou de manhã, então nós só tínhamos o dia 29 para fazer, porque depois, se eu não me engano, caiu numa sexta-feira, alguma coisa assim. Tudo que ajuda. Né? Ou no máximo no dia 30, era o dia seguinte, né? Eu disse, se tem alguma coisa que vai trancar o processo e não, tem que ser transferido, tá? Antigamente, né, dava para abrir o processo, né? Mas também nós tivemos casos que não, e para esses casos de transferência de propriedade, o que acontece? A gente, quando vira o ano, o IPVA é do município que o carro está emplacado. Então, por exemplo, assim, se eu tenho transferências de veículos
de outras cidades, outros estados, para mim transferir a partir do dia 1º de janeiro, eu preciso quitar o IPVA antecipado, mesmo que ele não esteja vencido. Então, isso não é obrigatório se eu transferir, por exemplo, um veículo do mesmo município. Caxias para Caxias não precisa, né? Mas, então, isso também é uma questão que, às vezes, a gente acaba trabalhando bastante em dezembro, porque as pessoas que compram carros de outras cidades precisam transferir para não ter que arcar com aquele custo de E é bastante comum IPVA. as pessoas elas trocarem de carro justamente ali dezembro, metade de dezembro até o começo de janeiro, Exatamente. né? Então é importante ficar atento a isso. Mas, enfim, tu imagina eu com essa missão na minha mão, do dia E deu tudo 29, certo? um carro elétrico. Olhei para ele, fui passar o orçamento. Bom, se ele não transferisse até o dia 30 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ele ia ter que pagar R$44 mil de IPVA Nossa, para transferir aqui no Rio Grande do Sul. meu Deus! Era uma economia muito boa. O que vocês acham numa economia de R$44 mil? Então, para nossa sorte, o cliente é milionário. Então, ele disse, eu quero pagar esse IPVA. E aí, ele pagou. Ele transferiu no ano seguinte para o nome dele e pagou o IPVA, essa bagatela de R$44 mil. Só o IPVA, né? E aí, ficou com o seu carro elétrico, seu presentinho, mas ele estava muito Feliz. Contente de ter o carro elétrico, coisa e tal, isso aqui. Tudo E certo. agora não paga mais IPVA? Mas, Agora não. aí, exatamente, daí no próximo, quando transferiu para cá, foi a última vez que ele pagou o IPVA, até que se o carro voltar, por exemplo, para São Paulo, Aí volta ele a cobrança. volta a tributação novamente. Né? Então, é importante salientar aqui para todo mundo que está comprando carros, nós temos lá o nosso balcão, que a gente sempre avisa para as pessoas quando ela chega até nós pela primeira vez, a gente salienta muito de consultar a placa, ou se ela, não vou pagar um despachante para consultar. Então, o despachante não vai resolver a sua vida, né? Dizer assim, eu vou lá comprar com o despachante que não vai dar problema nenhum. Dá sim. Se o carro tem problema, o despachante vai te dar os caminhos de resolver o problema. Porque, assim, eu e a Fran, nós somos duas mulheres que ganharam um espaço no meio desse mundo logístico, principalmente o logístico de caminhões, tá? Predominantemente masculino, né? Exatamente. Então, a gente lida com... o ramo que a gente escolheu, nosso nicho de mercado sendo caminhões, em todo lugar que a gente chega são homens, tá? E aí, a gente lida com o caminhoneiro, que não vai pesquisar a solução, muitas vezes, não vamos aqui generalizar, mas normalmente o caminhoneiro ele vem nos procurar por auxílio mesmo e a gente vai direcionar ele vai fazer, né, o que a gente pede. Aí nós temos os gerentes, né, das empresas que entendem um pouquinho, mas não entendem tudo, né, e aí eles nos questionam, né. E outra coisa, nós temos os gerentes de logística, esses também são pessoas que já têm um conhecimento um pouquinho mais aprofundado, mas não sabem tudo, até porque muda muito as normas, né? Com a troca para o digital, até hoje muitas pessoas ainda não sabem como fazer a transferência através do digital, do aplicativo, né? Pela CNH, que isso é um outro caso também, a pessoa tem que ter, tanto o comprador quanto o vendedor tem que estar já com assinatura digital, né? Então, essas são perguntas assim, rotineiras. Eu consigo transferir. Então, o que eles querem fazer? Transferir pelo aplicativo e pronto. E já vem o documento. Tá resolvido. Né? No nome do próximo comprador. Mas não é bem assim, gente. Então, existe um processo burocrático, né, para ser feito. E também depois a vistoria. Né? Então, assim, para o CRVA, você nunca vai escapar desta... enquanto tiver transferência, temos que fazer a vistoria no CRVA, que é um braço do Detran. Uma curiosidade que eu gostaria de falar, CRVAs, que são os braços do Detran Porto Alegre, só existe aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, olha que interessante, essa eu não sabia também. Então, assim, nós aqui, quando a gente fala para o pessoal de fora, então, o que acontece? Temos clientes que têm empresas aqui em vários estados, têm filiais. Então, acontece coisa lá,
com o caminhão lá, diz, não, mas lá no Rio Grande do Sul eu fiz assim, aqui em São Paulo tô fazendo de outra forma, aqui não dá, aqui não pode. Até a questão de transferência, alguns estados aceitam com vistoria lacrada, que a gente chama, tipo, lá no estado onde está o caminhão, se faz uma vistoria lacrada. Então, ele tá em São Paulo, faz a vistoria lacrada e manda para Santa Catarina, por exemplo. Estou dando um exemplo, não estou afirmando. Claro. Santa Catarina vai olhar aquela vistoria, ela é feita por alguém do Detran, daí de lá, né? E aí, quando chega lá, eles abrem o lacre, verificam a vistoria, se tem tudo que eles precisam, ok, fazem a transferência. No nosso estado, isso não é permitido. Então, transferência somente com vistoria presencial. Então, tu imagina uma transferência por aplicativo, por isso que é obrigatória a vistoria no Detran. Eu acho super válido, porque, assim, nada como ver o veículo hoje com tantos programas para fazer a alteração e fica perfeito, nada como o presencial, né? Então, quando chega o veículo lá, eles vão principalmente olhar chassi, motor, para ver. Existe uma morfologia para esses números, que são os números mais importantes, né? Dentro de um veículo, qualquer veículo automotor. E aí é analisado isso presencialmente, inclusive é decalcado. Decalque. O que é um decalque? Eles vão lá com um papelzinho, colam em cima, vão lá e passam o lápis e fica lá aquela morfologia. Por exemplo, se daqui 10 anos aquele veículo demorar para sofrer outra transferência, ele tem que estar exatamente com a morfologia dos números inalteradas. Se houver alguma alteração, o Detran, que está fazendo a vistoria, ele pode solicitar a última vistoria feita no CRVA do estado, né, em qualquer CRVA, ou até mesmo de outros estados, porque isso é um procedimento padrão. Muito interessante. Já que a gente está falando em transferência e venda, enfim, vendi meu carro, um exemplo. Né? Vendi meu carro, mas eu não fiz a comunicação de venda. Quem é que paga o IPVA? Sou eu, antigo proprietário, ou o novo proprietário? Na verdade, se a pessoa não fez a comunicação de venda, ela, perante o Detran, ela continua sendo a proprietária, né? Então, é o nome dela que vai ser inscrito em dívida ativa. Por isso que é bem importante, quando a pessoa vende o veículo, ela fazer a comunicação de venda. Porque o comprador, ele normalmente tem 30 dias para fazer essa transferência, mas a gente sabe que muitas pessoas não fazem, né? E acabam rodando com o carro em nome do antigo proprietário, às vezes até ser apreendido, né? Muitas vezes, tem muitas pessoas que às vezes acabam passando procuração, né? E a procuração, para o Detran, ela não é aceita como instrumento de venda, ela é um instrumento de representação, estou dando poderes para outra pessoa agir no meu nome. Mas eu não posso solicitar ao Detran uma comunicação de venda com a procuração. Então, é bem importante que quando a pessoa vende o carro, ela faça a documentação, ela preencha o documento de transferência, se for aquele antigo físico, né? Que é válido, né, Fran? Ele é As válido. Pessoas acham que por não ter o CRV, o popular DUT, que, né, muitas que é o documento único de transferência, chamavam o DUT, né? Não vale e acabam jogando fora. Só que uma informação importante que o documento único de transferência tem, ele tem um número que está registrado no Detran, dizendo que na hora da transferência, aquela placa é transferida pelo CRV ou DUT, número tal. Entendeu? Então, se está cadastrado no Detran e a pessoa não precisou passar por troca de placa, que ela não fez não passou a placa a ser a conversão para o Mercosul, então, quando ela faz a conversão, já ela transforma o CRV em digital também. Tá, né? ótimo. E aí, o verdinho, o CRV, ele é recolhido e é guardado no Detran. Ele fica lá, então vai ter o digital disponível. Então, aí aquele lá. Mas quem tem em casa ainda, pelo amor de Deus, guarde até fazer a sua transferência, porque senão tem que pagar novas taxas para disponibilizar a segunda via digital.
Então, é um gasto desnecessário. Né? Os veículos que foram adquiridos a partir de 2021, eles são totalmente digitais. Tanto o CRLV, que é o de rodar, quanto o CRV, que é o de venda. E hoje, quando a gente pega um veículo com um documento totalmente digital e a gente vai fazer uma transferência, a gente chama esse documento de transferência de ATPV, que é uma autorização para transferência de propriedade. Então, esse ATPV, ele pode ser feito através do aplicativo da CNH Digital, se ambas as partes tiverem o aplicativo, né? Que daí é feito a venda digital. Mas, assim, muitas pessoas não acessam o aplicativo e preferem procurar o despachante ou o CRVA para fazer a emissão através do CRVA mesmo, né? Então, a gente faz a emissão, ambas as partes reconhecem em cartório e depois segue o processo de transferência normal, com vistoria, né, e demais documentos. A gente sempre orienta os nossos clientes que no momento da venda, a partir do momento que eles preenchem, seja o documento físico, seja o ATPV, que é o digital, depois que ambos reconhecerem em cartório, comprador e vendedor, que a pessoa tire uma cópia autenticada desse documento e faça a comunicação de venda no Detran. Porque a partir do momento que ela fizer a comunicação de venda, ela transfere toda a responsabilidade ao comprador, tanto de PVA, de multas, qualquer situação com o veículo. Então, a comunicação de venda ela é bem importante hoje. Com toda certeza que é importante. Então, vamos ficar atentos aos motoristas que forem vender os seus veículos, que façam a transferência. Bom, a gente falou... Não, tô aqui, ó, só curtindo. A gente falou que, então, que os veículos de 20 anos para cima, eles são isentos do IPVA. Quem mais é isento de IPVA? Bom, a gente pode pegar veículos não automotores, têm isenção de IPVA. Então, por exemplo, hoje a gente tem reboque, semi-reboque, são veículos que eles não possuem motor, né? Então, eles pagam apenas a taxa de expedição do CRLV, a taxa de licenciamento. Existem outras opções de isenção, né? Veículos cadastrados no transporte escolar, táxi, órgãos públicos também. Órgãos públicos não pagam nem taxa para o Detran, se forem fazer algum emplacamento, transferência, e também não pagam IPVA, são isentos. E também tem as situações de deficiências físicas de PCD, né? Que a pessoa também pode ir atrás, né, e fazer o processo para fazer a isenção do IPVA. Ótimo. É importante falar aqui, que ela disse assim, veículos automotores e não automotores, tá? Veículos automotores é o que tem motor. Tá? O óbvio tem que ser dito, né? Às vezes o óbvio porque tem que ser assim, dito, ó, vocês imaginam uma carreta. A Fran falou semi-reboque, né? É um nome bonito para uma carreta que transporta pallets, que faz aí entregas por todo o Brasil. Esse veículo não paga IPVA. Todo mundo acha que paga, mas não paga. Carreta só paga mesmo a emissão do documento, claro. E no emplacamento, tudo, né? Multa, se tiver, multa, né? Ela é multada, porque ela ganha uma placa, apesar de não pagar IPVA, a placa dela é individual. Claro, é como se fosse a identidade. É a identidade, porque ela tem o chassi também separado, né? Mas é uma curiosidade que muitos clientes às vezes estão no ramo e a gente manda lá o pagamento do emplacamento e eles questionam. E o IPVA? Né? E o reboque, né? Tanto o reboque, esse doméstico que a gente utiliza para ampliar a capacidade do carro, né? Quanto para um que transporta cavalo, né? Qualquer tipo de reboque. Esses que às vezes são feitos para camping, né? Então, esses também não são pagos IPVA, porque eles não têm motor, eles são veículos tracionados, né? Puxados por um automotor. Então, é muito isso. Interessante. E dentro da questão dos transportes, dos caminhoneiros e dos transportadores, existem um cadastro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, que se chama ANTT. Tá? A gente não vai entrar aqui no caso, porque a gente determina isso pela cor da placa.
tá? Então, Daqui a um pouco é um assunto para um próximo podcast. Então, assim, o que acontece? Dentro desse cadastro, se faz também primeiro por um veículo automotor e depois pelos semi-reboques. Por exemplo, eu não posso só ter semi-reboques e transportar, porque entende-se, quem vai transportar precisa de um caminhão que tracione, né? Então, a carreta não vai sair andando sozinha. Então, é obrigatório ter pelo menos um caminhão, né, que puxe esses semi-reboques, ou, no popular, as carretas. Ótimo. Uma dúvida que aparece bastante também é assim, meu carro foi roubado, né? E aí fica muito tempo sem uma solução, e aí chega a época de pagar o IPVA. Pago ou não pago o IPVA? Pois, normalmente, assim, quando o veículo ele tem um registro de ocorrência de furto, né, que é feito na delegacia, essa informação, ela vai para o Detran, né, vai para o cadastro do veículo, e a partir deste registro, não gera cobrança de IPVA, essa cobrança ela fica suspensa. Então, enquanto a restrição da ocorrência do furto estiver ativa no sistema, não gera cobrança de IPVA. O que pode acontecer, por exemplo, assim, é uma cobrança proporcional. Então, aqui, entramos em janeiro, o meu veículo foi furtado dia 1º de fevereiro. Então, a partir do momento que eu registrei o furto, eu vou pagar somente, eu vou pagar proporcional ao que o veículo circulou, que seria, então, 1 mês de IPVA. Mas e se eu já paguei o IPVA em dezembro, antecipado, e agora o meu veículo foi furtado em janeiro, fevereiro, eu posso pedir a restituição proporcional do valor também. É só entrar com um pedido na Secretaria da Fazenda e o veículo é restituído, no caso, ao contribuinte. Ok. Bom, a gente está chegando ao fim desse nosso podcast. Vocês têm mais alguma colocação, alguma curiosidade sobre o nosso assunto? Olha, eu acho que a gente abordou bastante, bem amplo aí os problemas que acontecem normalmente no nosso escritório, da nossa vivência, né, Fran? Sim. E o que mais as pessoas trazem, eu achei dúvidas assim, bem comuns, bem relevantes, bem corriqueiras, e comuns, né? E gostaria de te dar os parabéns pela seleção de perguntas e os esclarecimentos, né, para que tenho certeza que alguém que escutar esse podcast vai sair pelo menos com 1 ou 2 informações fixadas na sua mente, e se a gente salvar uma pessoa de pagar a mais ou de ter o seu veículo apreendido, a gente já ajudou, né? Então, parabéns pela seleção das perguntas, por todos esses questionamentos e pelo espaço para a gente estar aqui. A gente ficou realmente muito feliz de ser uma fonte de informação confiável, tá? Para um escritório como o seu, para um trabalho como o seu, e nos trazer, nós que somos pessoas tão pequenas dentro desse mundo aí, né, que tem muita informação. Hoje existem, eu vou te falar aqui um desabafo, que a profissão de despachante de trânsito, eu realmente, quem é a despachante no nosso escritório é a Fran, por profissão, né? Eu sou comercial, que me apaixonei por esse trabalho, que sempre que eu trabalhei com o mundo logístico, e foi aí onde eu conheci a Fran, gostei, e aí veio uma oportunidade de nós sermos sócias, né? E é um trabalho, assim, como que eu vou te dizer, que muda diariamente, né? O que era... Não tem rotina, né? Não tem rotina. Então, assim, cada caso é um caso. Tenha o seu despachante de confiança, né? Eu acho que é como um médico, o despachante, assim, pode te salvar de várias coisas. Hoje existem muitos golpes na internet, tá? Eu atendo uma concessionária que teve uma funcionária semana passada, então uma pessoa humilde, que caiu num golpe, que a pessoa montou um documento e ela não pediu para a gente consultar. O que ela fez? Uma assalariada, que ganhou o seu salário mínimo, foi lá e deu de entrada R$ 1.500 para a compra do carro. Quando ela me mandou, o documento ele era digital, e daí ele estava assim, Caxias do Sul, Santa Catarina.
Então, às vezes, é um detalhe mínimo, Sim. gente. Sim. Então, tu imagina, tu pagou por uma folha em branco R$1.500. R$1.500. Aí adivinha se a pessoa responde hoje. Não. Não. Então, assim, ó, cuide do seu dinheiro, né? Do seu financeiro, assim, ó, cuidar quando tá... Que bom, é uma vitória tu ir lá trocar de carro. É um sonho, Claro, muitas com vezes, né? certeza. Para muitas pessoas ou o seu primeiro carro. Então, tenha esse cuidado de ir lá consultar a placa. Eu não vou pagar para um despachante. Pode ir até o CRVA. Eles não passam informação do proprietário. Nós também não. Vamos deixar aqui por causa da lei, Temos né? a questão da lei, da da lei, proteção. Isso, da proteção. E aí, então, mas a gente pode estar informando os débitos do veículo, que eu não vou estar prejudicando ninguém. Claro. Ao contrário, eu vou estar ajudando aquela pessoa que está comprando, né? Se o veículo for aqui do Rio Grande do Sul, aí ele pode passar somente a placa, ir até o escritório, a gente pede para a pessoa ir até o escritório, e aí a gente consulta os débitos, tá? Para ver se tem renajude, essas restrições administrativas que impedem a transferência, multas, que isso muda tudo numa negociação. Com toda certeza. Né? Para ver se tem IPVA atrasado, se não tem. Então, a gente pode, com certeza, contribuir. Não só nós, mas, com certeza, se você tiver um colega despachante que possa estar te orientando, não é sua especialidade. Então, confie em despachantes que possam te auxiliar. Ou, estou sem grana, volta ao CRVA. Aqui em Caxias existem 4. Né? Então, eles podem estar passando gratuitamente essa informação para você também. Ótimo. Fran? Agradeço também o convite, Regiane, muito, muito interessante as perguntas que você fez, né? As pessoas sempre nos ligam ou passam no escritório com alguma dúvida nesse sentido, né? Então, agradecemos bastante essa oportunidade de estar aqui, de responder esses questionamentos, né? Que nem a Tati comentou, então... é bem importante, tanto na compra como na venda, que a pessoa tenha segurança, né? Na hora de fazer a documentação, né? Na hora de comprar o veículo, na hora de vender, né? Por todos esses questionamentos que você acabou fazendo durante a nossa entrevista aqui, durante o nosso bate-papo. Então, agradeço bastante esse convite, nos sentimos bem lisonjeadas com Viu, Regiane? Eu vou pedir mais um minutinho, então. Claro, só para fique à fazer vontade. uma propaganda agora para o nosso escritório, né? Então, para quem não tem ainda um despachante de confiança e gostaria de conhecer o nosso trabalho, nós somos a JDT e Garcia Despachantes Associados, tá? E nós ficamos na rua dos Jacarandás, 708, bairro Cinquentenário, aqui em Caxias do Sul, tá? Ou através do nosso telefone, 3225-5355, você conversa com o nosso time comercial. E nos acha lá também, né, Fran? Exatamente. E não é porque eu conheço as meninas, né? Mas o atendimento delas é super diferenciado. A gente se sente super à vontade lá. Então, sim, realmente, se vocês querem um despachante de confiança, vocês podem contar com as meninas que eu assino embaixo. Quero agradecer a vocês, então, pela disponibilidade. Meu primeiro podcast, né? E quando nós pensamos em IPVA, o primeiro nome que veio à cabeça foi o de vocês. Nossa, agora eu arrepiei. Porque quem melhor do que essa parceria que a gente já tem tendo há quase um ano, né? E que a gente continue por muito tempo, e quando surgirem outros assuntos relacionados à questão veicular, certamente eu estarei chamando vocês. E nós estaremos disponíveis, com certeza. Vamos brindar esse nosso encontro? Claro! Então, aqui, ó. Muito sucesso. Sucesso. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando esse podcast. Se você gostou, curta, compartilhe e comente. Até o próximo.